Olá, meus caros estudantes do 8º ano. Nós vamos iniciar uma gravação aqui falando da América e abordando o quadro o mais humano, não esquecendo de abordar também as condições geográficas, histórico-geográficas, e para apontar, para trazer o assunto na discussão, que é a questão das línguas faladas, a divisão cultural da América, América Saxônica e América Latina, e as suas origens, da onde vêm as definições de América Latina e América Saxônica, e onde é que começa uma e onde é que termina a outra. Então a gente vai para isso fazer uma projeção aqui, e a partir dessa projeção tentar abordar o assunto. Então vamos lá. Então está na tela aí para vocês a América, o continente americano como um todo, né? Mas o assunto que nós vamos abordar aqui é, nesse caso, as formas de divisões da América. E vamos apontar mais especificamente para uma divisão que a gente chama de divisão cultural. Se observar aqui, nós temos dois critérios para a divisão da América. O critério físico, que é de localização geográfica, que ela se concentra em norte, central e sul, e o critério histórico-cultural, que é a América anglo-saxônica e a América Latina. E é esse o assunto especificamente que nós vamos abordar. Américas do Norte, Central e Sul, também vou dar uma pincelada, mas muito mais sobre o enfoque do histórico-cultural. Então, de maneira geral, a América é um continente bastante extenso no seu sentido norte e sul, né? Então a gente chama de grande extensão latitudinal. Por que latitudinal? Porque nós temos a latitude próximo da linha do Círculo Polar Ártico, que é 90 graus, a linha do próprio Círculo Polar Ártico, que é 66 graus, a linha do Trópico de Câncer, que é 27 graus, a linha do Equador, que é 0 grau, e de volta de novo a abordar o Trópico de Câncer, chegando próximo do Círculo Polar Antártico. Então ela é muito extensa no sentido latitudinal, de norte a sul. Ela é composta por 35, a América é composta por 35 países e 18 territórios. Depois a gente vai abordar o que são os territórios, vão entender que são os territórios especificamente. E é banhado por dois oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Então vamos para as regionalizações. Quando a gente aborda a divisão cultural da América sobre o enfoque da América Latina, são aqueles países que têm língua neolatina, português, espanhol, francês, e aí tem outros também. O latim foi a língua falada no Lácio. O Lácio era uma antiga região da atual Itália. Aqui ficava a região do Lácio. Essa região do Lácio aqui, perceba que essa data aqui é o século 8 a.C., ou seja, 800 anos antes de Cristo, a região da Itália era uma infinidade de reinos, inúmeros reinos que não estavam unidos ainda, né? E isso gradativamente vai acontecer de a gente evoluir para aquilo que a gente chama de Império Romano, e o Império Romano tinha a sua língua oficial, que era o Lácio, que era o latim. E ele se difunde para o mundo todo, porque o Império Romano tem a sua capital em Roma, que ela era capital, nesse caso, do Ocidente. Nós não vamos... Perceba que eu não vou entrar aqui em elementos da história, trazer ele a fundo, os elementos da história, mas vou utilizar elementos da história para entender o contexto geográfico, que é o que nos interessa. Então, essa região do Império do Lácio, a região do Lácio, que depois se transforma no Império Romano, quando o Império Romano tem o cristianismo como religião oficial,
ele ainda ganha proporções maiores ainda, né? Ele acaba difundindo-se para o mundo todo. E aí tem toda essa influência que chega até os nossos locais, aqui onde nós estamos falando o português, vocês estão me entendendo em português, por quê? Por causa de toda essa nossa origem latina, que veio lá dessa região do Lácio. O que nos difere dos nossos irmãos americanos aí do norte, que seriam os estadunidenses e os canadenses, principalmente? O que nos difere é a forma de falar. Lá, eles são os saxões, ou anglo-saxões, que correspondem às línguas, os países de língua inglesa. Anglo é o nome dado a um antigo povo germânico, que colonizou o norte e o centro da Inglaterra, e saxão é a denominação de outro povo germânico que habitava a Saxônia, a região da atual Alemanha. Juntos, eles invadiram a Inglaterra entre os séculos 5 e 6. Perceba que é próximo da data do Império Romano, né, que a gente tem a expansão do Império Romano. E esses conceitos dos latinos e dos romanos, dividindo essa região da Inglaterra, dividindo essa região mais ao norte da Europa e mais ao sul da Europa, eles vão importar até os dias de hoje para aquilo que nas línguas que nós falamos aqui, sejam elas línguas latinas ou línguas saxônicas. Quem de repente assistiu já os Vikings devem ter visto aquele seriado que está na Netflix, abordar a região do Essex, da região da Mércia, a região da Nortúmbria, a região da Anglia. Todas essas regiões são regiões que foram colonizadas pelos saxões e pelos anglos. Então, os anglos e os saxões, que eram dois povos que viviam aí nessa região mais ao norte da Europa, eles colonizam essa região da Inglaterra. E nós temos que lembrar que é a Inglaterra que vai colonizar os Estados Unidos. Então, daí a nossa influência nas línguas faladas aqui na América, né? Que vai resultar nesse contexto que nós temos aqui. América, línguas oficiais impostas pelo colonizador europeu. Então, mais ao norte aqui nós temos o inglês, nos Estados Unidos o Canadá. No Canadá, especificamente, nós temos um pedaço aqui, que é essa região achurada, que principalmente na província de Quebec, que eles falam também o francês. Então, o Canadá é uma nação bilíngue, eles falam tanto o inglês quanto o francês. Essa região que começa no México e vai até na Terra do Fogo, aqui bem ao sul, onde nós temos Chile e Argentina, a língua predominante vai ser o espanhol, excetuando o Brasil, que fala o português. Então, aqui a América Espanhola, aqui a América Portuguesa. Aqui ao norte do Brasil, nós temos Guiana, Suriname e Guiana Francesa, que até hoje pertence à França, e que eles falam línguas também, línguas latinas, e o holandês, que é um misto, que fica ali no meio termo, mais puxando aí para a questão da língua saxônica. Perceba que aqui nós também temos uma região bem ao norte, aqui na Venezuela, que aí no livro de vocês aparece PBS. Daqui a pouco eu vou dar um zoom maior aqui, a gente vai entender isso. Que é a região dos Países Baixos, né, que tem 3 ilhas aí, são as ilhas chamadas Ilhas ABC. Depois a gente vai ver por que é A, B e C. Então aí nós temos, daí num zoom maior, essa região que seria as pequenas e as grandes Antilhas, que ficam na região da América Central. E aqui, essa região ao norte da Venezuela, que tem a mesma cor da língua holandesa. Então, eles falam também o holandês aqui, né? Aqui nós temos que lembrar que também se fala francês, que é a região do Haiti. O Haiti é uma colônia francesa. O outro pedaço dele é a República Dominicana, eles falam espanhol, né, línguas oficiais nesse caso. E é claro que no meio dessas línguas oficiais tem inúmeras línguas crioulas
que são faladas aí também, línguas nativas da região. Aqui um zoom maior ainda, né, onde a gente consegue perceber as ilhas que eu tinha citado antes, que é essa região mais ao norte da Venezuela, que é as línguas na região de Aruba, Curaçao e Bonaire. São as ilhas chamadas Ilhas ABC. Aí no livro de vocês aparece também 3 pontinhos aí, onde está escrito PBS, que seriam, essas ilhas são pertencentes à região dos Países Baixos, ao Reino dos Países Baixos, né, que é Luxemburgo, Holanda, e tem outro país lá que não vem ao caso agora. Mas tudo isso para chamar a atenção da quantidade de influência externa nós temos nas línguas faladas aqui na América, né? Para a gente perceber que boa parte dessas regiões, na região principalmente da América Central, são territórios pertencentes a países que não estão especificamente aqui na América, né? Por exemplo, aqui, ó, Guadalupe pertence à França, Martinica pertence à França, Anguila pertence ao Reino Unido, as Ilhas Virgens pertence um pedaço aos Estados Unidos e o restante ao Reino Unido, Porto Rico pertence aos Estados Unidos, aqui eu disse as Ilhas Aruba, Curaçao e Bonaire pertence à região dos Países Baixos, as Ilhas Caimã pertencem ao Reino Unido. Aqui, só para nós entendermos o quanto que essa região da América Central, por ser posição estratégica, por ser travessia do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, elas são tão importantes que aí nessa região a gente tem uma base militar dos Estados Unidos dentro de um país que é o país chamado Cuba. Ele tem uma ilha chamada Ilha de Guantánamo, uma base militar nessa região da ilha, que é a ilha de Cuba, onde tem uma base militar na província chamada Província de Guantánamo, na região de Cuba. Então, perceba a influência dos países externos nas línguas faladas. E daí, a influência na língua falada, a influência necessariamente na questão cultural desses países. E essa influência cultural vai demandar, inclusive, as formas como nós pensamos, né? Então, por isso, é extremamente importante para o país que está colonizando determinar que a língua falada vai ser a língua que eles dominam, né? Nesse caso, o inglês, o francês, o espanhol ou o holandês. Então, as línguas faladas até hoje têm essa característica em função das influências que nós sofremos aqui na América. Vamos retomar, então, o assunto aqui, né? Vamos retomar a exposição. Num outro dado momento, vou trazer para vocês as propostas de atividade a respeito desse assunto a partir da língua falada, né? Então, é importante assistir essa videoaula, que foi uma videoaula relativamente curta, mas que vai ser extremamente importante para nós entendermos questionamentos que vêm lá na frente. Um grande abraço e até a próxima.